Pessoal, o vídeo de hoje é sobre como a gente pode começar a escrever um livro do zero. E por quê? Porque às vezes essa parte pode ser a mais difícil do processo. Às vezes a gente tem uma ideia legal que a gente quer contar para as pessoas, um livro que às vezes a gente já planeja há muito tempo, mas por alguns motivos talvez a gente não consiga tirar a ideia da cabeça e colocar ela no papel. Às vezes pode ser por insegurança, pode ser o medo da nossa história não ser muito boa, ou às vezes os conselhos, o que a gente for escrever talvez não seja muito bom. Ou às vezes pode ser aquela sensação de que a gente precisa ter o livro inteiro já planejado na cabeça antes de escrever a primeira palavra. Então, se esse é o seu caso, se você quer escrever um livro, você tem uma ideia que você quer compartilhar com as pessoas, mas não consegue escrever a primeira palavra ainda, então esse vídeo é para você. Eu sou o Léo e seja bem-vindo ao canal da Allprint. Então, logo de cara, a gente pode tentar tirar da cabeça esse negócio da nossa ideia ser perfeita ou super complexa logo de cara. O importante é a gente começar o processo e aos poucos ele vai se refinando também. É verdade que a gente quer escrever uma história boa, quer escrever uma história que seja interessante, que deixe as pessoas curiosas, mas essa complexidade, essa densidade, dificilmente ela vai vir de cara e ela vai estar logo ali na primeira palavra que a gente escrever. O importante é a gente começar e aproveitar esse processo aos poucos. Tem livros que a gente admira muito, né? Tem livros que a gente vê que o autor tem uma boa capacidade de se expressar, ele escreve bem. Tem livros que a gente admira porque o ritmo dele é muito bom, a estrutura é bem feita, a história chama a nossa atenção. E às vezes a gente pode ler um livro que o universo parece muito complexo. E aí a gente fica com a sensação de que isso estava lá desde a primeira palavra, mas talvez não seja assim. Mesmo esses livros complexos, densos, que parecem ser muito interessantes, talvez a sua premissa seja muito simples. Ela começa com uma frase, às vezes uma indagação, uma pergunta que é simples. Então, nas nossas histórias, a gente pode pensar a mesma coisa. Antes de tentar pensar em toda a complexidade que um livro pode carregar, por que a gente não começa com uma premissa um pouco mais simples? Pensar na ideia que a gente quer contar e aos poucos ir desenvolvendo ela. E depois a gente vai refinando, vai fazendo alguns ajustes, vai incluindo algo que a gente acha interessante também, e aí o nosso livro vai se construindo aos poucos. Mas a ideia é não se concentrar demais em fazer algo perfeito logo de cara. E aí a gente vai conseguir pelo menos iniciar o processo. Quer ver um exemplo de como mesmo um livro bem conceituado e bem complexo, ele tem uma ideia simples, se a gente parar para pensar? 1984. Ele é um livro bem conhecido, bem admirado, de um escritor bem famoso, com várias obras feitas. Mas a premissa dele, a ideia do livro é uma ideia relativamente simples. Tem uma sociedade ali que está sobre vigilância. E aí, sobre essa ideia, em cima dessa premissa, vão sendo colocadas camadas de complexidade que vão deixando a gente engajado ao longo da história também. Mas a premissa dela é relativamente simples também. Então a gente pode começar com algo parecido. Uma ideia simples, às vezes um personagem que está com conflito, uma decisão importante que ele precisa tomar, um evento que aconteceu que mudou um pouco como a sociedade acontece. Então, ao longo da escrita do nosso livro, a gente vai adicionando essas camadas de complexidade. Mas para começar, a gente só precisa de uma ideia simples. A gente não precisa se preocupar com nada revolucionário, nada que vai reinventar a roda. A gente não precisa se preocupar em fazer a melhor obra do mundo logo de cara. A gente só precisa de uma premissa. E aí vai começando a história a partir desse ponto. Qual que é o mínimo, então, que a gente precisa ter para começar a escrever a nossa história? Se a gente vai escrever numa ficção, a gente pode pensar, claro, na premissa da história, como já dito, e já começar a pensar em algumas informações que vão ser relevantes para o livro, mesmo antes de começar a escrever. Por exemplo, a gente pode pensar quem é o meu personagem nessa história e começar a pensar em informações sobre esse personagem que vão ser pertinentes quando a história realmente começar, quando a gente começar a escrever ela. Por exemplo, como foi a infância desse meu personagem, quais são as coisas que ele passou que trouxeram ele até o ponto de início da história no livro. Pensar isso, por mais que você não escreva no seu livro depois, por mais que não esteja na história, vai te ajudar a ter uma consciência de que o seu personagem precisa caminhar para tal lugar e vai te ajudar a escrever um pouquinho melhor sobre ele também. Pensa no objetivo que seu personagem tem, o que você quer que ele faça ao longo da história e pensa nos desafios que ele vai ter que vencer até lá. Tendo essas informações em mente, mesmo que você coloque essas informações no papel, vai te ajudar a pelo menos ter uma consciência de como a sua história pode começar. Lembrando que ela ainda não precisa estar perfeita, mas ter noção dessas informações já podem te ajudar bastante. E é claro que existem histórias que são diferentes. Talvez não necessariamente focadas em um personagem específico e seus objetivos.
Talvez você esteja falando de uma civilização, por exemplo, ou de um problema, um evento que está acontecendo que envolve talvez uma população toda. Um exemplo disso é o livro O Problema dos Três Corpos. Ele não fala de um personagem específico, ele fala de um problema que uma civilização precisa resolver. Mas mesmo assim, a sua história vai precisar de personagens que sejam como âncoras emocionais, ou pelo menos que elas sirvam de lentes, um ponto de vista de como que essa história está sendo percebida por aquelas pessoas. E isso vai ajudar o seu leitor também. Então, de qualquer jeito, um personagem ele vai ser importante. Mas, se a sua história talvez não seja tão focada nos objetivos de um personagem específico, lembre-se que conflito é história. Então, para essa história se movimentar, continuar andando para frente, a gente precisa de uma tensão, a gente precisa de um conflito, a gente precisa de um drama ou acontecimentos ao longo dessa história. E isso vai motivar ela a continuar andando para frente, motivar o leitor a continuar lendo também. Mas o ponto aqui é, a gente não precisa de algo perfeito, só uma premissa e algumas informações básicas sobre como essa história vai andar já vai nos ajudar a dar o primeiro passo, que é escrever as primeiras palavras dele. Ou caso o seu livro seja sua biografia ou alguma questão um pouco mais técnica, a gente pode seguir a mesma ideia também. Pode já elencar algumas informações que a gente considera importante ter nesse livro, no que a gente vai contar ali. E tendo essas informações definidas, vai nos ajudar a ter em mente como que esse livro vai caminhar. A sequência de ideias, a ordem que a gente vai seguir. A gente vai fugir daquela ideia de que precisa ter todo ele esquematizado na cabeça antes mesmo de começar. Algumas informações são importantes. E aí a gente começa a partir daí. E aí o importante é você entender como que é seu estilo, como que você se sente confortável de escrever. Alguns autores gostam de começar a escrever a história e ver para onde que ela vai. E aí começa a desenvolver a partir daí. Já outros gostam de esquematizar um pouquinho melhor como que a história vai caminhar e os passos que vão ser necessários para chegar até onde ele quer. Então, descubra o seu jeito. Não tem um melhor do que o outro. É o que funciona para você. Imagina assim, que alguns autores, antes de começar a caminhar, eles preferem já ter o mapa inteiro. Já outros preferem só começar a ir construindo o mapa ao longo do caminho. Então não existe certo ou errado, é o que você se sente mais confortável, teste jeitos diferentes, veja como que você se sente mais confiante também, porque a gente sabe que isso é importante na hora de escrever, principalmente algo que envolve tanta criatividade. Então teste, veja o que funciona para você e use. Um outro ponto também é, não deixa que esse primeiro rascunho afete a sua confiança. Porque dificilmente a gente vai acertar alguma coisa logo de cara, logo de primeira. A gente precisa de treino, precisa de costume, precisa de prática. E mesmo uma ideia boa, ela vai precisar de revisões ao longo do tempo. Então, se você escrever algo que depois você não gostou muito, ou às vezes um feedback que você recebeu não te deixou tão confiante assim, não deixe isso te atrapalhar, não deixe isso te afetar. Só continue escrevendo. Encara como se fosse um processo. Primeiro a gente vai escrever, vai colocar a ideia no papel, depois ela vai passar por revisão. Ela vai passar por revisão ortográfica, vai passar por revisão de ritmo. A gente até tem um vídeo aqui no canal já falando um pouquinho sobre como que funciona a revisão. Se quiser saber um pouco melhor, dá uma olhada nesse vídeo que vai te ajudar também. Mas talvez a gente precise rever pontos narrativos mesmo. Talvez na nossa história a gente precisa fazer um ajuste aqui ou ali. Mas não deixe isso te afetar não, não deixe isso atrapalhar sua confiança, continue escrevendo, só coloca suas ideias no papel e encare a revisão como parte do processo. E isso não vai te deixar desanimar também. Bem, a gente tem visto aqui nesse vídeo que a gente não precisa idealizar o livro inteiro, planejar tudo antes de dar o primeiro passo. Mas, se você se sente confortável fazendo isso, aproveita. A ideia aqui desse vídeo não é criar regra de como você deve escrever, mas é te ajudar a não ficar travado antes mesmo de começar a escrever. A ideia é ajudar a escrita a começar. Se você se sente confortável, já entendendo para onde que seu livro vai, qual que é o final dele, se você já tem ideia desses elementos na sua cabeça, não se preocupe então, isso é bom. Escreva eles também, tenha eles registrado para você não se esquecer, mas aproveite disso também, porque isso já pode te ajudar. A ideia é você não travar. Bom, e a gente falou que o que pode impedir a gente de começar é uma certa insegurança, talvez, de não ficar do jeito que a gente imaginava. Então vamos trabalhar em cima disso também.
Para aumentar um pouquinho essa autoconfiança na hora de escrever e dar um pouquinho mais de segurança, a gente pode começar já escrevendo uma cena, uma parte do livro que a gente se sente mais confortável. Não precisa seguir essa ordem cronológica na escrita também. Se a gente conseguir se organizar para priorizar aquilo que logo de cara vai deixar a gente mais feliz até na escrita, então a gente tem que aproveitar isso. Se você já quer escrever algo porque você está animado, porque sabe que a ideia é boa, porque você já imaginou a cena na sua cabeça, aproveita, escreve então. Depois talvez ela precise de um refinamento, talvez você veja ajustes que precisam ser feitos e tudo bem. Mas escreve isso, porque vai te deixar mais confiante, vai te deixar mais feliz, você vai olhar, vai ver que você está fazendo algo bom e vai começar já a engatar num processo também. Bem, pessoal, nesse vídeo a gente trouxe algumas dicas do que pode funcionar para você começar a escrever seu livro. Mas a gente não está querendo criar nenhuma regra. Isso é um processo muito individual, varia muito de pessoa para pessoa. Essas dicas são dicas que funcionam para outros escritores e outros autores. Mas faça como você se sentir mais confortável. Teste dicas diferentes, veja o que funciona para você. Se você achar melhor, estabeleça uma rotina. Mesmo que você escrever um pouquinho sobre outros assuntos que não tenham a ver com o seu livro, talvez já seja bom ter essa rotina, esse hábito de escrita também. Com o tempo vai se tornar mais e mais natural. O ponto é que escrever um livro é algo muito pessoal pra gente. Às vezes é uma história que a gente quer contar, é algo que a gente quer passar para outras pessoas e a sua história, ela merece ser contada. Então nosso objetivo com esse vídeo é te ajudar a sair do lugar. Então pessoal, testa essas dicas. Veja se funciona para você. Se funcionar, coloca nos comentários o que você achou, o que deu certo para você. Se não funcionou também, conta pra gente. Já deixa seu comentário, deixa a gente saber um pouquinho melhor como que está sendo o processo de escrita para vocês e como que a gente pode ajudar. Nosso objetivo aqui no canal é trazer dicas de escrita, trazer eventos, o que a gente puder fazer para motivar você a escrever o seu livro que você tanto quer contar. Então já se inscreve no canal também, ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações de quando sair vídeo novo também. Já deixa seu like, manda esse vídeo para alguém também que pode aproveitar dessas dicas e também quer contar uma história. E pessoal, segue a gente lá no Instagram também, que lá no Instagram da Allprint Editora a gente está colocando muita dica também, muito evento legal, muita informação interessante sobre os livros e aproveitar que esse ano de 2026 tem Bienal em São Paulo. Muita gente aproveita esse evento para lançar seus livros também. Então, aproveite, entre em contato com a gente na Allprint que a gente vai ajudar esse sonho a ser realizado também. Então, saudações, meu caro leitor, e até o próximo capítulo.